A IPI Central de Presidente Prudente apresenta uma mensagem de Deus para você. Irmãos, é uma alegria para nós poder receber gente nova na família. E como toda chegada de pessoas novas na família, como um filho que chega para uma casa, um bebê, você vai ensinando para ele algumas coisas para que ele vá aprendendo a conhecer a casa, para que ele tenha segurança, proteção, mas especialmente que essa criança aprenda a confiar nos seus pais. E a saber que os seus pais sabem o que é melhor para ela. Quando o papai diz lá para uma criança, engatinhando sobre a sala da casa, ali os tapetes, e ela vai em direção às tomadas, e você talvez ainda não tenha colocado um protetor lá, e você fala para a criança, olha, não põe o dedinho aí. Mas o que ela quer fazer? Colocar o dedinho lá, né? Ela não percebeu e ela não sabe o que o seu pai sabe. O seu papai sabe que deixar aquela banqueta ali na beirada da janela, por mais que propicie uma oportunidade para que essa criança descubra o que tem do outro lado da janela, as coisas que ela vai ver lá, mas um papai sábio e cuidadoso vai criar sistemas de proteção, vai talvez afastar aquela banqueta da janela. Talvez nós precisamos entender que a vida com Deus é uma vida de confiança, de entrega total a Ele, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Não é mesmo? Mesmo que você queira descobrir o que tem lá do outro lado da janela, ou mesmo que você se arrisque ao ponto de querer enfiar o dedo nas tomadas, Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? E Ele nos protege, Ele cuida de nós, mesmo que nós não saibamos o que Ele está fazendo, do que está nos livrando. Eu conheci a vida de um homem aqui do norte do Paraná, um pastor da nossa igreja. Possivelmente nós temos igrejas plantadas aqui no norte do Paraná, na região de Assis, na região de Presidente Prudente, por causa desse homem. Reverendo Jonas Dias Martins, um homem maravilhoso, um homem que foi pastor na IPI de Londrina. Ele pastoreou toda essa região aqui, nesse perímetro entre Maringá, Prudente, Londrina, Prudente e Assis. E sabe como esse homem fazia o pastoreio dessa região? A cavalo. Ele pastoreou essas 3 regiões. Famílias aqui foram abençoadas, famílias dessa igreja foram abençoadas pelo pastoreio do reverendo Jonas. E o reverendo Jonas pegava o seu cavalo. Ele tinha um cavalo branco, muito bonito. E ele era um senhor que usava uma capa preta. Ele era de cor, como eles falavam naquela época.
E o reverendo Jonas saiu então a evangelizar o norte do Paraná, e numa viagem indo de Londrina para Assis, ele estava sendo ameaçado por pessoas que não queriam que a obra de Deus ou que o evangelho chegasse até aquelas fazendas, porque o evangelho estava chegando e transformando vidas, e gente que roubava agora não roubava mais, e gente que mentia agora não mentia mais, e talvez isso até incomodasse algumas pessoas. Mas o reverendo Jonas seguia fazendo o seu trabalho. Então foi preparada uma emboscada para que o matassem. E nessa emboscada, aqueles homens de uma fazenda receberam uma missão. Olha, quando vocês virem aquele senhor negro que usa uma capa preta num cavalo branco, vocês podem matá-lo. E o reverendo Jonas, então, saindo para fazer o seu trabalho, percebeu que o seu cavalo se machucou. E ele então parou em uma das fazendas para poder dar tratamento ao cavalo. E o fazendeiro que o recebeu falou: olha, reverendo Jonas, a gente sabe que o senhor está realizando o trabalho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou oferecer o meu cavalo para o senhor. Deixa o seu cavalo aqui, nós vamos cuidar dele. Nós vamos passar remédio nele. O senhor vai fazer o trabalho, e quando o senhor voltar, a gente destroca. O senhor pega o seu animal, mas agora, por hora, o senhor vai no meu cavalo. Que coisa! Eles não sabiam de nada, eles não podiam antever. Aqueles homens estavam à espreita, numa emboscada, para tirar a vida de um homem negro, usando uma capa, em cima de um cavalo branco. E quando eles viram algumas das características, batiam mais o cavalo, era cor de burro quando foge. E eles então abordaram o reverendo Jonas, e ele disse: olha, eu estou indo para uma das fazendas aqui por perto. Aí aqueles homens falam: nós trabalhamos nessa fazenda, vocês podem me levar até lá? Podemos. Eles ficaram meio desconfiados então, mas levaram o reverendo Jonas. E chegando lá, o reverendo Jonas os expôs o evangelho, a palavra que transforma a vida. O dono daquela fazenda e os funcionários tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo que transforma e liberta. E eles então se converteram, aceitaram a Cristo e mudaram de vida. E eles confessaram para o reverendo Jonas que eles estavam indo numa emboscada para matar um homem com tais características. E esse homem era o Senhor. Mas agora eles foram alcançados pela mensagem poderosa do Evangelho. E eu quero dizer para você que mesmo que você não veja o livramento de Deus, ou nem saiba do livramento de Deus, Deus está cuidando de você. Deus está à sua frente para te livrar, para te proteger, para te abençoar. Quando você não entender, quando você não ouvir, quando você não perceber, confie mesmo assim. O nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe os perigos das janelas. Ele sabe os perigos das tomadas. Ele cuida de nós. Eu queria convidar Raquel Moreira para a gente cantar essa canção.
Isso. Pro bem, e às vezes não vemos como pode ser. Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas se o caminho não é o meu, e se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Quando eu não o vir, nem suas mãos perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é seu amor, nos guiará em paz, e como oleiro está moldando-nos pra um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. Quando eu não entender, quando eu não o vir, nem suas mãos perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor pra mim. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, Eu não o vi, nem sua mão perceber, confiarei. E quando eu não entender, quando eu não o vi, nem sua mão perceber, Obrigado, Raquel. Salve de palmas para Raquel Moreira.
assim. Deus está cuidando de nós. Deus está sempre à nossa frente. Muito antes de qualquer movimento que você faz, Deus está te vendo. Ele te acompanha. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, Jesus conta 3 histórias para nós, para que a gente pudesse compreender o seu amor. A primeira história que ele conta é de uma mulher que tinha um colar com 10 moedinhas penduradas. É chamada da parábola da dracma perdida. A dracma era a moeda daquela época. E aquela mulher perde uma daquelas moedas, das 10 moedas. E ela fica desesperada. E ela então faz um escarcéu. Ela convida pessoas para que pudessem ajudá-la a encontrar. E ela se empenha em procurar aquela moeda. Até que enfim ela acha aquela moeda. E quando ela acha aquela moeda, sabe o que ela faz? Ela faz uma festa e ela fala assim: gente, vamos celebrar, vamos fazer muita comida. Eu quero convidar vocês para um banquete, porque eu tinha um colar e eu havia perdido uma moedinha, mas agora eu achei. Talvez essa mulher teria gastado muito mais com a festa do que com o valor daquela moeda. Mas a valorização que ela dá àquela moeda é algo inigualável. Não tem comparação. A segunda história é a história da ovelha, o quê? Perdida. O pastor de ovelhas tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E uma se desgarrou, apenas uma. Ele então deixa as 99 no seu aprisco, no curral, ali guardadas, protegidas. Mas ele vai em busca de encontrá-la, a 100ª ovelha. E ele percorre caminhos por onde essa ovelha poderia ter se perdido, ou quem sabe caído, e até que enfim ele a encontra. E quando ele a encontra, ele a traz sobre os seus ombros. O pastor, cuidando da sua ovelha, leva ela para casa, para o aprisco, para o cuidado. Mesmo diante do risco, mesmo diante das feras e das ameaças, mesmo diante do valor das 99 ovelhas que estavam lá naquele curral guardadas, ele destaca uma e diz: ela é preciosa. E ele termina essa série de histórias contando uma terceira história. Você sabe qual que é? A parábola do filho perdido, pródigo. Ela é muito conhecida, sim, talvez tenha até esse título aí na sua Bíblia. Mas é muito interessante nós notarmos nessa história do filho perdido. Esse menino que, de alguma forma, o mais novo, se revolta com o pai e pede a herança do pai. Pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe na herança. E eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. E ele sai de casa e o pai, tão amoroso, lhe concede a parte. Mesmo antes da sua partilha, mesmo antes do falecimento do pai, para que pudessem receber a herança, o pai o ama tanto. E esse menino sai, gasta e perde todos os seus bens, mas ele se arrepende
arrepende. E ele quer voltar para casa porque havia muita fome no lugar onde ele estava, ele não tinha mais dinheiro para nada. E ele lembra que os empregados do pai dele tinham mais comida e tinham mais condições de sobrevivência do que ele. E ele então ensaia um discurso. Sabe como é um discurso? Ele fala assim: olha, eu vou voltar para casa. Eu vou falar para o meu pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como um dos teus escravos, um dos teus empregados, que eu já estou satisfeito. Eu pequei contra o céu, contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ensaia o discurso e vai. Sabe quando alguém que quer pedir desculpa tem aquela dificuldade, ensaia um discurso e vai então para encontrar o pai. Meus irmãos, há uma coisa muito interessante neste momento da história. Que quando esse menino está voltando para casa, o pai o avista de longe. Parece que o pai vê a silhueta do filho lá no horizonte, lá no oeste, aonde o sol da tarde deita no colo do oeste. E ao olhar a silhueta do seu filho voltando para casa, vendo, diz a Bíblia, correndo, o abraçou e o beijou. Que coisa maravilhosa, o pai o vê antes dele chegar. Isso significa que o pai estava esperando. E é assim, Deus toma a iniciativa por mim e por você. Ele, antes de você fazer qualquer movimento, mesmo que seja da rebeldia, contrário à sua vontade, ou ir longe do caminho que Ele planejou para você, Deus está te vendo. E Deus tem pressa, porque Ele corre. Ele corre na direção. Deus tem pressa de nos encontrar. Deus tem pressa de nos amar. Deus tem pressa de revelar seu amor para conosco. Deus tem pressa em alcançar você. Talvez hoje seja mais um sinal de Deus para a sua vida, dizendo para você: filho, eu tenho pressa, eu quero você logo comigo. E o abraça e o beija. Eu fico imaginando como é que foi esse abraço. Quantas palavras não ditas nesse abraço. Quantos sentimentos. Não é aquele abraço que a gente bate nas costas. Parece que a gente bate nas costas já para poder largar. Tipo na luta, não é? No UFC. Bate para poder soltar logo. É aquele abraço demorado. E é um beijo. Que coisa íntima, que coisa especial. Deus corre. Deus se apresenta. Deus nos vê antes. Deus nos abraça e nos beija. E o pai fala para o filho: filho, vamos celebrar sua chegada. Você estava morto e reviveu, que legal, agora nós vamos festejar. Ah, mas há um irmão desse filho pródigo. E aí eu acho que a parábola, para mim, é muito injusta quando a gente fala, é a parábola do filho pródigo. Porque tem um outro filho aí que está tão perdido quanto o mais novo. O mais velho fica muito bravo. O mais velho fica revoltado. Como que o senhor vai fazer uma festa para esse daí? Esse daí. Briga de irmão mais velho, né? Eu tenho trabalhado aqui para o senhor. Vou comprar pão todo dia na padaria. Lavo a louça, lavo o carro. Faço tudo que o senhor pede para mim. Mas esse daí gastou tudo com meretrizes, esbanjou o dinheiro, pediu a herança. E agora o senhor vai fazer uma festa para ele? É tão interessante que o pai não corre em direção a esse filho,
não abraça e nem beija. Os pais aqui sabem bem que cada filho é de um jeito, né? Os pais aqui sabem bem que tem um filho que é a hora de aproximar e tem um filho que não dá para aproximar naquela hora, não é verdade? Deixa quieto, deixa ele aí. Talvez há um tempo e um processo em que algumas coisas vão acontecer e o pai sabe disso. Mas o pai fala uma coisa muito interessante: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Essa propriedade é tua. Os cabritos que nós temos aqui para a gente fazer um churrasco são teus. Você não está desfrutando do fato de ser meu filho, você não está se divertindo, você não está curtindo, você está com ciúmes do outro. Mas o pai está tentando reconciliar os dois, tanto quando abraça um, mas também quando faz o outro pensar no privilégio que ele tinha e não estava aproveitando. Que amor, que pai amoroso. E hoje, eu e você, estamos diante de um pai amoroso. Um pai que nos protege das tomadas elétricas, um pai que nos tira de perto das janelas perigosas. Um pai que, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, ele está cuidando de você. Um pai que está dizendo para você: filho, eu te amo. Eu faço qualquer coisa por você. Talvez seja a hora para você dizer para esse Deus: Deus, eu me rendo a este amor. Eu me entrego a este amor. Talvez seja a hora de você dizer: Deus, eu quero desfrutar do fato de ser teu filho, da tua herança, do banquete, do privilégio que é fazer parte da tua família. E você tem vivido arredio, longe. E você tem vivido, às vezes até dentro de uma igreja local, mais longe da presença amorosa de um pai que nos abraça, que nos perdoa, que nos reconcilia com ele. Se eu e você pudéssemos perceber um pai que nos espera, talvez eu e você voltássemos correndo para ele. Eu queria convidar a Sara Renata para a gente cantar essa canção, Fim de Tarde no Portão. Portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz as cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam
o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Aconteceu e o moço retornou, mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés. Milagre, vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde,